بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Em primeiro lugar, devemos louvar, agradecermos, enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala pelo favor, pela dádiva, pelo privilégio que mais uma vez concedeu a cada um de nós de podermos presenciar e visitarmos a sua casa, presenciarmos aqueles momentos, aquelas sentadas que os anjos marcam a sua presença e os nomes de todos os presentes são mencionados diante de Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, devemos mandar saudações, paz, bênçãos para o nosso querido professor, profeta, mensageiro Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Criatura esta que, mesmo não tendo recursos, ele sempre ajudava a quem lhe pedia alguma coisa. Criatura esta, mesmo estando sozinha, ela sacrificou o maior tempo da sua vida em fazer chegar a palavra da unicidade a toda a humanidade. Criatura esta em que, se formos a fazer uma comparação nas ocupações, poderemos concluir que a pessoa que teve mais ocupações na vida, mais trabalhos na vida, mais tarefas, missões, foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mesmo assim, ele conseguiu dar um tempo a Allah subhanahu wa ta'ala. E desta forma, todos nós, nas nossas ocupações, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, devemos arranjar um tempo para darmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se nós não arranjarmos um tempo para adorarmos a Allah subhanahu wa ta'ala, alegando que estamos super preenchidos, no dia do Qiyamah
pelo fato do profeta sallallahu alaihi wasallam ter sido a pessoa mais ocupada nesta face da terra, mas mesmo assim ele conseguiu adorar Allah, a nossa justificação será inválida. Não será aceita a nossa justificação. Então, vamos todos nós trabalharmos, nos ocuparmos com o mundo, com o dunya, porque estamos aqui no dunya, mas também não devemos nos esquecer daquela vida que depende extremamente desta vida cotidiana. Inshallah, com a permissão de Allah, hoje vamos conversar em torno de um tema que em algum momento está sendo esquecido na vida dos muçulmanos. A vida de um muçulmano, toda ela é regrada. Tem regras, tem normas, tem princípios. Tudo quanto a gente pretende fazer, devemos verificar as suas regras, as suas normas, os seus princípios, para que a mesma ação, a mesma prática mereça o reconhecimento, a apreciação, a aceitação e, consequentemente, a recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, se nós fazermos qualquer atividade, qualquer coisa, qualquer ação, não respeitando os princípios do Islã, esta ação diante de Allah não terá nenhuma recompensa. E nós sabemos que o Islã instituiu o nosso din e trouxe o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para servir de modelo, guia para todos nós. O que significa modelo? Cada um de nós poderá trazer a sua definição, o seu conceito, a sua tradução. Religiosamente, modelo significa a quem imitamos em tudo quanto a gente faz. Este é modelo. E Allah subhanahu wa ta'ala, falando sobre o ser modelo, o ser guia, ele diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ. Tendes no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o melhor exemplo para que vocês possam seguir, para quem pretende encontrar-se diante de Allah satisfatoriamente. Em outras palavras, se nós pretendemos facilitar o nosso julgamento no dia do Qiyamah, é só uma questão de seguirmos o mensageiro de Allah como nosso exemplo. Estamos dentro da casa, pretendemos dormir. Como é que devemos dormir? A mesma soneca que um não muçulmano faz e não tem recompensa, pode ser a mesma soneca que cada um de nós poderá fazer e ter uma recompensa. A mesma cama que nós podemos adquirir no carpinteiro, para um muçulmano será possível adquirir uma recompensa, atrair uma recompensa por parte de Allah, e com a mesma cama um não muçulmano não adquirir a recompensa por parte de Allah. As atividades podem ser iguais, podem ser mesmas. A mesma viatura que nós podemos conduzi-la, podemos ter uma recompensa por parte de Allah, mas com a mesma viatura, com a mesma marca,
o não muçulmano não adquirir a recompensa por parte de Allah. Tudo isto reside em seguirmos a metodologia, a norma, a forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu e conviveu com as pessoas. O mesmo vestuário que cada um de nós vai comprar nas lojas pode ser um meio de recompensa, um meio de hidayah para cada um de nós. Mas a mesma vestimenta pode trazer uma ira e insatisfação por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem certas ações permitidas, halal, em que, quando forem cometidas constantemente, Allah subhanahu wa ta'ala acaba odiando as mesmas ações. Uma coisa halal, que quando nós formos a brincar com ela, praticando desnecessariamente, Allah subhanahu wa ta'ala acaba odiando esta ação. É concretamente neste aspecto que nós gostaríamos de chamar a atenção a todos os muçulmanos, no geral, muçulmanas assim como muçulmanos. O casamento é uma bênção por parte de Allah. O casamento é visto como um meio de união entre dois sexos opostos. O casamento, religiosamente, é visto como um meio de tranquilidade, um meio de compaixão, um meio de misericórdia, de bênção. Quando o mesmo casamento obedecer às normas, os requisitos do Sharia. Mas dentro do casamento existe uma ação que a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Abghadul halali ila Allahi at-talaq". A ação lícita e mais odiada por Allah é o divórcio. O divórcio, religiosamente, é halal, é permitido, mas mesmo assim ela faz parte daquelas ações que Allah subhanahu wa ta'ala odeia. Por que Allah subhanahu wa ta'ala poderia odiar algo que ele tornou lícito? Se nós fazermos uma retrospectiva, vamos perceber que o Islã instituiu o casamento como um meio de hidayah, como um meio de adoração. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: aquele muçulmano que se casa, ele cumpriu com a metade do din. E se este mesmo muçulmano divorciar, significa que aquela metade do din que ele cumpriu fica invalidada. Ele já fica com as duas metades não cumpridas. O Islã trouxe normas, padrões para todo aquele que pretende divorciar. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran o seguinte: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Se por acaso acontecer uma desavença no seio de um casal, uma discussão, desentendimento,
o amor não está a fluir como deveria ser, desconfiança, situações que tornam pessoas desatentas uma para com outra. A primeira coisa que o Islã recomenda é islah, a reconciliação. Muito antes de nós tomarmos na dianteira do divórcio, devemos colocar o diálogo, a reconciliação. E esta reconciliação, ela tem níveis, patamares. A primeira reconciliação é entre ambos, marido e mulher. Muito antes do marido ligar para o padrinho, para a madrinha, para papá, para a mamã, os dois devem trazer a reconciliação, uma conversa, um diálogo mútuo, com boas palavras, tentativas, 2 meses, 3 meses, uma semana. Enquanto fazes a reconciliação, deves pedir o dono desta criatura para que concretize o vosso diálogo. Estamos a trazer uma reconciliação. Durante a noite, levantamos as mãos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que traga novamente aquele amor que fluía entre nós. E se por acaso não se conseguir alcançar a reconciliação entre marido e mulher, seguimos para a segunda etapa, que é de irmos ao encontro de quem efetuou o nosso nikah, de quem realizou o nosso nikah. É lá onde nós vamos colocar as nossas desavenças, os nossos problemas, na esperança deste imã trazer uma solução. Da mesma forma que nós fomos ao encontro dele para realizar o nosso nikah, para validar o nosso nikah, deveria ser da mesma forma que quando estarmos em desavenças, aproximarmos a ele, que é para termos as normas, os princípios do Islã. Quando nós estamos em desavenças, pelo nível baixo do nosso imã, nós colocamos ao lado o Corão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começamos a resolver os nossos problemas na base da razão. A razão, ela pode estar de acordo com o Corão e também pode estar de desacordo com o Corão. Nós podemos achar que temos razão, mas se formos a folhear os princípios do Din, descobrirmos que a nossa razão não tem nada a ver com os princípios do Islã. E esta consciência, quem poderá chamar-nos é o imã, porque ele está com a sua mente fria, e não está zangado com ninguém. Diferentemente de nós, encontro-me zangado com a minha esposa e ela vice-versa. E neste momento, se não tivermos a sorte e a misericórdia de Allah, acabamos nos colocando num pecado em que mais tarde o arrependimento poderá tomar conta de nós. Já será tarde demais. E se o imã não conseguir trazer a reconciliação entre nós, vamos convidar um árbitro, mediador. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا. Se por acaso pretenderes divorciar-lhes, فَابْعَثُوا, convidem, chamem
Hakam, um árbitro, mediador, uma pessoa que não tem nada a ver com a vossa situação. Min ahaliha, min ahalihi. 2 árbitros. Um que faz parte do homem, da família do homem, e um que faz parte da família da mulher. E os 2 sentarem simultaneamente. A conversa separada não deve acontecer. Não devemos chamar o nosso pai, conversar conosco sozinho. E depois chamarmos a nossa mãe, conversar conosco ela sozinha. Não. Os 2 árbitros, mediadores, devem estar conosco simultaneamente. A esposa, o esposo, um mediador da parte da família do homem, um mediador da parte da família da mulher. A mulher vai fazer o seu depoimento, a sua versão, e os 2 vão escutando. O homem também deixa ficar o seu depoimento, e os 2 vão escutar. E cada um deles vai deixar o seu parecer quanto à situação. Se a reconciliação tomar conta, alhamdulillah, vamos agradecer a Allah. E se não tomar a conta, se mesmo assim a desavença ainda prevalecer, ainda fazer parte do nosso lar, é o momento de nós tomarmos o divórcio. E o divórcio, irmãos e irmãs, ele obedece níveis. Não é como a gente pretende divorciar e nos divorciamos. Não. Existem normas, regras que o Islã instituiu e que todos nós devemos cumpri-las, essas regras todas. Que é para nos sairmos recompensados diante de Allah. A primeira regra, depois do divórcio tomar conta, qual é? Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. O divórcio deve ser saudável, pacífico, não deve ser acompanhado com palavras fúteis, não deve ser acompanhados com gozos, palavras inadequadas. E o divórcio deve obedecer o seu tempo de espera. Idda, o que significa idda? Idda é o tempo que o marido dá à sua esposa enquanto aguarda o divórcio definitivo. La tukhrijū minhunna min buyūtihin. O divórcio já aconteceu. Esta mulher não deve ser expulsa da casa. Ela já não é nossa esposa. Ela já não é a nossa mulher. Ela já não é halal para nós. O Islã diz: La tukhrijū. Não devemos tirar a ela das nossas casas. Enquanto estamos a aguardar os 3 meses, ela deve estar dentro da nossa casa. Aconteça o que acontecer. Por mais que a desavença esteja num nível maior, não vamos aqui trazer situações que poderá tornar lícito a retirada da mulher dentro da casa. Não existe. Nós podemos pensar que tipo de situação for. Não existe. Ela deve permanecer dentro da nossa casa. É a nossa obrigação mantermos a alimentação, ainda divorciado, dentro da casa, mantermos o vestuário, mantermos tudo aquilo que nós fazíamos enquanto marido e mulher. Ela dentro da casa. Exceto aquilo que normalmente acontece durante a noite ou na audiência das crianças. Isto não deve acontecer. E a mulher, por mais que esteja estressada de que nível, não deve se retirar da casa sem que o tempo de espera
seja completado. Irmãos e irmãs, o tema do divórcio é tão longo, extenso, mas inshallah, das próximas vezes que tivermos esta oportunidade de conversarmos, vamos dar o seguimento até o divórcio definitivo. O que eu tenho a recordar a mim e a vocês, o Islã não permite brincarmos com o divórcio. Não devemos assustar as nossas mulheres com a palavra divórcio. Não devemos brincar com a palavra divórcio. Em algum momento poderemos pagar caro diante de Allah. Um pagamento é que mesmo com dólares não será suficiente. Só lá no dia do Qiyamah